que ela estava bêbada. Ela entrou em um transe porque ela não aguentava mais. Na época era uma vergonha uma mulher não engravidar, não conseguir gerar filhos. Um tempo onde tudo era escasso, onde as pessoas necessitavam se multiplicar. Ana não conseguia porque ela era estéril. Ana é aquela mulher, é aquela mãe de um grande profeta, de um grande juiz, de um grande sacerdote, chamado Samuel. Ana era uma escrava, e quando Deus concedeu a ela a Samuel, ela então entregou Samuel de volta a Deus, para que ele fosse usado, para que ele servisse, aleluia, o sacerdote, para que a vida dele fosse, aleluia, desempenhada na obra do Senhor. E o Senhor recebeu. 1 Samuel capítulo 1 versículo 27 diz o seguinte: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Ora, isso me faz imaginar e pensar que se nós não apresentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas provas diante de Deus, Deus, ele não vai agir. Possivelmente Ana, ela estava numa situação tão complicada que só Deus na causa dela para poder realizar o que ela desejava em seu coração. Existem muitas coisas que nós desejamos, mas não é de Deus. Deus sabe que se Ele entregar para nós, nós vamos nos desviar. Deus sabe que se Ele entregar para nós certas coisas, se Ele realizar alguns desejos dos nossos corações, nós vamos nos tornar pessoas piores. Então, primeiramente, Deus nos entrega aquilo que nós precisamos. E depois, se formos fiéis, Deus nos entrega aquilo que queremos. Quando aquilo que queremos tanto, aquilo que almejamos tanto, deixa de fazer tanto sentido e nós conseguimos viver sem aquilo tranquilamente, quando você menos imagina, Deus entrega para você. Então, Ana era uma escrava, ela foi liberta logo após ter Samuel. E aí, ela andando no deserto com o menino de sandálias, ali a roupa, ali o cantil cheio de água. Só que a água no deserto era muito escassa. E aí o menino tinha sede. E acabou o cantil muito rápido. E o caminho em que Ana percorria era um caminho muito longo, muito distante. Então ela se assentou debaixo de um pé de zimbro. E quando o menino Samuel pedia água, ela avistou um anjo que foi enviado pelo Senhor. O anjo era tão grande e ele estava tão distante da localidade de Ana, que a Bíblia fala que na distância de um passo, o anjo chegou debaixo do pé de zimbro, encheu o cantil de água e foi embora. Então assim, Deus ele garante quando você se entrega, quando você realmente está, aleluia, adaptado, quando você aceita a vontade de Deus. Quando você diz a Deus assim: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, que os teus caminhos sejam os meus caminhos, porque eu não sei o que eu realmente quero às vezes. Às vezes você não sabe o que você realmente quer, às vezes você muda muito de opinião toda hora. E o que realmente você precisa, o que realmente você necessita, somente o Pai sabe. O Pai sabe o que o Filho precisa. Então há situações que é bem complicado de
de Deus agir, né? Porque há situações tão simples, né? Você está vendo que não é uma coisa para você e você fica insistindo, mesmo Deus falando, mesmo Deus negando, mesmo Deus em silêncio, e você insiste naquilo. Só tem que ponderar se realmente você precisa daquilo. Deus sempre vai entregar primeiramente aquilo que necessitamos, porque Ele é um ótimo Pai e nunca vai deixar faltar nada para você. Me vem também na memória Esther. Esther capítulo 4, versículo 15, versículo 17. Esther colocou a oração e o jejum em ação. Jejum de comida, você toma apenas água. Jejum de computador, jejum de televisão, jejum de celular, né? Você se abster de certas coisas que, querendo ou não, a sua carne ela gosta, né? Você gosta de estar no celular, na TV, assistindo alguma coisa. Você gosta de estar ali saindo, frequentando. Isso também é um tipo de jejum, né? Você se abster de fazer coisas que você gosta. Então Esther convocou essa oração e esse jejum, e a ação de Deus foi que ele deu graça a Esther diante do rei, e os judeus foram livrados do extermínio, que naquela época o rei ele estava ali, ele tinha o controle de tudo, né? Então, para Esther se apresentar diante do rei, ela precisou se preparar durante 3 dias, ela e o seu povo, né? Essa questão de reinado lembra muito a questão política, né? Existiam muitos fatos políticos por trás ali, existiam muitas mentes, né? Muitas pessoas que estavam ao lado do rei, que querendo ou não influenciavam ele de alguma forma. Então foi se achado favor, né, diante do rei, e os judeus foram livres do extermínio, porque Esther ela se colocou na posição de oração. Ela sabia que a mão de Deus ela se move através da oração. Se você quer que algo seja feito, se você quer que alguém seja salvo, se você quer que seja resolvida alguma situação, um entrave na justiça, alguma situação complicada que somente Deus na causa, a resposta é a oração. E se vier acompanhado de jejum, a resposta é mais rápida, mais eficaz. Deus responde com certeza, tá? Me lembro também da oração de Maria. Maria fez uma oração de louvor, exaltando a felicidade de Deus. E essa oração de Maria, mãe de Jesus, você consegue encontrar em Lucas capítulo 1, versículo 46 a versículo 55. Então, não existe oração apenas de petição, não existe oração apenas de você pedir algo, mas existe oração também de louvor, de agradecimento a Deus, porque é essa oração que devemos aprender, e devemos ter em mente os vários tipos de oração: oração de ação de graça, oração de louvor, oração de agradecimento. Oração de petição fica em último. A que deve ficar em primeiro lugar é a oração de agradecimento. Graças a Deus porque estamos aqui vivos hoje, estamos com saúde, estamos com problemas, claro, todo mundo tem problemas, mas nós vamos conseguindo resolver os problemas conforme dá para resolver. Não é assim, às vezes, do dia para a noite que se resolve as coisas, né? Tem situações tão complicadas que precisam de tempo, situações que você precisa parar para pensar, analisar e agir estrategicamente, tá? Então, existe uma oração também de uma mulher Ciro-fenícia, que se encontra em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Na oração, ela clama insistentemente por sua filha, que estava possessa por um demônio. E a ação de Deus através de Jesus foi que Jesus elogiou a sua fé e libertou a sua filha à distância. Veja o tamanho da fé dessa mulher, uma mulher de outro povo, uma mulher Ciro-fenícia. Se você for pegar Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28, você vai ver que a fé dessa mulher ela é semelhante à fé da mulher do fluxo de sangue, que disse que
Se eu me aproximar perto de Jesus e apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Essa fé é a fé semelhante à fé de Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, ele não pensa duas vezes e vai. Isso é uma fé inexplicável. Então que você possa ter essa fé. Se você não tem fé o suficiente, peça a Deus. Deus, ele aumenta a nossa fé. Olha que maravilha. Você não acredita? Então, eu não acredito tanto assim. Não, eu só acredito um pouquinho, eu acredito duvidando. Isso não é fé. Tá? Se a sua fé, se você não consegue acreditar em Deus de forma eficaz, de forma grandiosa, peça a Ele tirar toda a dúvida do teu coração. Peça a Ele para aumentar a tua fé. E a tua fé, ela vai ser aumentada. E Deus vai fazer grandes coisas, vai honrar a tua fé. Basta acreditar. E Deus faz essas coisas. Miriam também orou em forma de cântico. Lá no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 15, versículo 20, sagrado, quando você agradece pelo teto que tem sobre sua cabeça, sobre a cama que você dorme, sobre a rede que você dorme, sobre o alimento que tem na sua mesa, porque foi isso que Deus preparou para você. Outro caso também de uma oração de uma mulher eficaz foi a situação de Débora. Em Juízes, capítulo 5, também teve uma oração em forma de cântico. Após a vitória contra Cícera, Débora fez uma oração de louvor e profecia. E a ação de Deus foi que usar Débora como juíza na época e liderança espiritual de Israel para conduzir o povo à vitória e paz. Então, essas 6 mulheres que eu citei aqui para você, você pode estar se espelhando, né? Porque é muito difícil hoje em dia nós encontrarmos uma palavra dessa forma que é destrinchada, né? Que é explicada, certo? Haja vista que se eu ficar explicando detalhadamente, detalhe por detalhe, cada mulher aqui, se eu for explicar detalhadamente, haja horas aí para explicar, porque é muito conteúdo. Mas espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e que você possa se fortalecer e se alimentar espiritualmente dessa palavra. Que a oração seja o teu guia, que o jejum faça parte da tua vida, que tu possas ler a palavra e entender com o auxílio do Espírito Santo, e que o teu dia seja maravilhoso, cheio de bênçãos, de paz, de prosperidade, de saúde e de muita felicidade. Até a próxima e tchau.